Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a professora Launeri e nessa aula nós iremos fazer um exercício sobre mecânica dos fluidos. O que vai acontecer nesse exercício? Nesse exercício, é o exercício 3.5, e ele nos pede: em uma portinhola triangular de acesso deve ser projetada. Uma portinhola triangular de acesso deve ser projetada para ser colocada na lateral de uma forma contendo um careto líquido. Usando as coordenadas e dimensões mostradas, determine a força resultante que age sobre a portinhola e o seu ponto de aplicação. Então, aqui nós temos as dimensões, a imagem, nós temos aqui um recipiente com concreto líquido, nós temos uma portinhola, e essa portinhola, a gente está vendo ela aqui em perfil. Ela tem 1,25 pés de altura e 1 pé de largura, tudo bem? Olha, eu sei que a matéria mecânica dos fluidos é uma matéria que assusta muitos alunos, mas no fundo a matéria é muito fácil. Para facilitar ainda mais algo que já é fácil, bora lembrar do que a gente estudou no ensino médio. No ensino médio, todos nós aprendemos o conceito de pressão e não tínhamos dificuldade nisso, por exemplo. Caso no ensino médio o seu professor pedisse para encontrar a pressão nesse ponto aí, o que vocês fariam? Vocês utilizariam uma fórmula: pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes a profundidade de líquido, a camada de líquido que a gente tem da superfície até aqui, que seria Y1. Então, no ensino médio, seria esse o valor da pressão, tudo bem? O que acontece aqui no ensino superior é que a gente quer dificultar um pouquinho isso aqui, mas não muito, a gente vai dificultar só um pouco. Então, eu pedi para vocês qual que era a pressão nesse ponto, né? Mas é claro que vocês concordam comigo que em todos os pontos dessa comporta atua uma pressão. Essa pressão, ela vai diminuindo, como eu estou mostrando aqui para vocês, à medida que a gente se aproxima da superfície, até ficar zero aqui no ponto, tudo bem? Então, aqui eu tenho pressão, 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 pressão. Cada um desses pontos nós temos uma pressão correspondente. O que acontece? Cada pressãozinha dessa, se você fosse dar um zoom, o que você perceberia dando zoom? Vamos imaginar que eu estou dando um zoom aqui. Dando zoom, vocês perceberiam que a gente tem uma areazinha que tem aqui, ó, cada pontinho desse tem uma área. E sobre essa área está atuando a respectiva pressão, tudo bem? Essa área que a gente vai chamar de D de A, porque quando nós temos algo bem pequenininho em cálculo, a gente chama de quê? De D de alguma coisa. Por exemplo, uma distância horizontal eu chamaria de X, mas quando essa distância é muito pequena, em cálculo eu vou chamar de D de X, a derivada desse número. Uma altura aqui, eu, por exemplo, poderia chamar de Y, mas como essa altura é muito pequenininha, eu vou chamar de D de Y. D de X vezes D de Y, dois comprimentos bem pequenininhos mesmos, eu vou chamar de D de A, tudo bem? Então, é isso. Eu tenho aqui uma pressão que atua numa área bem pequenininha. E o que eu teria aí? Eu teria o seguinte: eu teria uma força bem pequenininha, tá atuando numa área D de A. Por quê? Porque você tem uma pressão atuando numa área D de A e isso dá uma forçazinha, tudo bem? Mas o que meu exercício me pede? Meu exercício me pede qual é o somatório de todas essas forças pequenininhas que atuam nessa minha comporta. É muito simples. No ensino médio, a gente chamava isso de somar. No ensino superior, a gente só mudou o nome, vai ser um integral. Um integral das minhas forças, ou seja, eu vou somar todas as minhas forças que atuam aqui, vai ser igual ao integral de P
vezes D de A, tudo bem? Ok, então vamos lá. Então, eu tenho que integral de D de F é F, ou seja, o somatório de todos os minhas D de F vai ser a força resultante. Isso aqui vai ser integral de P vezes D de A, concordam, gente? Ok. Outra coisa que vocês têm que lembrar é, o conceito de integral, eu sempre tenho que falar qual que é o limite de integração. Por exemplo, eu vou somar essa força daqui até aqui, eu vou somar essa força daqui até aqui, ok? Então, eu vou somar no meu exercício a distância aqui da origem, que é 0, até esse ponto, que está uma distância A. Então, eu vou somar de 0 a A, ok? Ok. Então, por enquanto, alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente não está solucionando ainda, só está apenas ensinando alguns conceitos que vão facilitar na hora de a gente resolver nosso exercício, tá bom? Ok, então vamos aqui. Agora nós temos que pensar quem é meu D de A. Olha, quando eu tenho uma comporta retangular, é muito fácil achar o D de A. Quando a comporta é triangular, como é o caso, às vezes eu noto que os alunos têm muita dificuldade para encontrar o D de A, mas não é difícil. Bora aqui. Olha, vamos pensar nesse pedacinho aqui. A gente tem aqui um pedacinho, aí vamos pensar aqui em outro pedacinho, tudo bem? Só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho um D de A rosinha e aqui o meu D de A azul, ok? Então, vamos lá. O que é esse D de A? Isso aqui é como se fosse um retângulo. A gente pegou um pedaço tão pequenininho de área, mas tão pequenininho, que ele, na verdade, é um retângulo, ok? O que vai ser isso? Isso aqui vai ser uma largura, por exemplo, largura W', vezes uma espessurazinha, que eu vou chamar de D de Y. Aí aqui a gente tem a outra situação. Nós temos W 2 linhas, porque ele mudou, vezes uma espessura D de Y. Então, o que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que quando a gente tem uma superfície triangular, a minha área vai ter duas variáveis. Quais são essas duas variáveis? Nós temos o W, que ele está aumentando à medida que aumenta a profundidade, e temos o D de Y, que a gente não sabe quanto que é. Olha, não é impossível você resolver o integral de duas variáveis, mas se você conseguir que ela tenha apenas uma variável, o seu exercício vai ficar muito mais fácil. Então é muito fácil. Olha, eu quero fazer com que eu tenha apenas uma variável. Eu vou escolher que a minha variável vai ser apenas a variável y. Logo, eu tenho que deixar o meu w em função de y. Não é difícil. Olha aqui. Nós temos vários triângulos, se você for pensar bem. Logo, para deixar meu w em função de y, é só usar uma regrinha de 3. É bem simples. Ó, a distância daqui até aqui, por exemplo, é y. Então, vamos aqui. Nós temos semelhança de triângulo. A altura do meu triângulo A está para a base do meu triângulo B. Isso vai ser igual, vamos pensar nesse triângulo aqui, a altura do meu triângulo Y sobre base do meu triângulo W. Eu quero deixar tudo em função de W, não é? Então, vamos lá, vamos isolar o W. O W vai ser igual a Y, que é uma variável, que multiplica B, que é um número, que não é uma variável, que é uma polegada, que é um pé, desculpa, dividido por A, que vale 1,25 pés, tudo bem? Então, eu tenho W. Então, agora que eu já fiz esse pequeno resumo do que a gente aprendeu no ensino médio, fica muito mais fácil da gente resolver o nosso exercício, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar. Eu quero encontrar a minha força resultante. Desculpa. Eu quero encontrar a minha força resultante. Eu já ensinei para vocês que para encontrar a força resultante eu vou ter que somar todas as pressões vezes D de A.
tudo bem? E sendo que integral nada mais é do que um somatório. E eu vou somar isso tudo de 0 a A. Eu não vou ficar escrevendo de 0 a A toda hora, só por uma questão de preguiça mesmo, tudo bem? Mas, como eu disse pra vocês, a gente vai ter que deixar D de A em função de alguma coisa. Então, aqui, nós tínhamos aqui o nosso triângulo. A gente tá pegando um pedacinho bem pequenininho aqui do nosso triângulo, que é um retângulo, que tem espessura D de Y e aqui ele chama W. Então, um D de A porque derivada de A porque é uma área bem pequenininha e é como se fosse em cálculo, a gente chama coisinhas bem pequenininhas de derivada. D de A vai ser W vezes D de Y, tudo bem? Mas aqui eu já descobri quem é W. Vou substituir aqui na minha fórmula, tá? Então, vai ficar como? D de A é igual a W é igual a Y, que multiplica B e divide por A vezes D de Y. Tudo bem, pessoal? Então, como vai ficar aqui? Vai ficar assim que força resultante vai ser igual a 0 a A de pressão que multiplica Y vezes B dividido por A vezes D de Y, ok? Tudo bem. Mas, quem é pressão? Ah, pressão é fácil. Pressão é Rho de quem? Vamos ver aqui de quem? Do concreto. Rho do concreto vezes gravidade vezes a distância y do ponto que eu tô analisando até a superfície, tudo bem? Olha, vocês vão perceber no final do nosso livro que o final do nosso livro, o livro do Fox, que a gente está utilizando, ele tem uma tabela. Nessa tabela, você tem algo que a gente chama de SG. O que é SG? O SG é o peso específico do material. Aí, o que a gente tem nessa tabelinha? O que vocês vão ver? Vocês vão ver que o SG do concreto, ou seja, o peso específico do concreto, é igual a 2,5. Aí vocês podem estar perguntando, tá, Launelli, o que é SG? SG é muito simples. Ao invés de você fazer milhões de tabelas no final do seu livro, por exemplo, uma tabela de peso específico em polegadas, uma tabela em peso específico em quilogramas por metro cúbico, a gente ia ter que fazer milhões de tabelas. Ao invés de você ter milhões de tabelas, você tem apenas uma tabela com o SG. O SG é o peso específico, deixa eu só mudar a cor aqui. O SG, observação, é o peso específico do material que você quer encontrar, dividido pelo peso específico da água. Então, se eu tenho um SG, para encontrar o peso específico do material, basta eu multiplicar SG vezes o Rho da água, tudo bem? Então, aqui eu tenho um SG do concreto. Então, como é que vai ficar minha resolução? Vai ficar assim: força resultante de 0 a A vai ser igual a SG do concreto, SG do concreto, vezes Rho da água, vezes densidade da água, vezes gravidade, vezes a distância y, tudo bem? Que é a distância y, é a distância da superfície até o ponto de aplicação da minha força, vezes D de A, que vai ser, vou colocar um parêntese aqui, que vai ser D de A
é y vezes b dividido por a vezes d de y, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários, que depois, quando tiver tempo, eu resolvo. FR vai ser igual a quanto? Então, FR vai ser integral de 0 a A de SG vezes ρ vezes gravidade vezes y ao quadrado vezes B dividido por A vezes d de y. Olha, quando a gente tem integral, tudo aquilo que é constante, a gente pode tirar da integral. Vamos pensar, tudo aquilo que é número, que não é variável. Olha, o que nós temos aqui na minha integral que é número? SG, eu sei, ele é 2,5, então ele vai sair da minha integral. O ρ da água, também eu sei quanto que é. A gravidade, eu também sei como que é, um valor fixo, não é uma variável. B também é um valor fixo, que ele já nos deu, aliás, é 1 polegada, dividido por A, que é a altura aqui do nosso triângulozinho, tá? Que é 1,25 polegadas. O y ao quadrado é uma variável. O y quer dizer os variáveis distâncias da minha superfície até o ponto de aplicação. Então, ela é uma variável, ela não vai sair da minha integral. 0 a A de y ao quadrado d de y. Agora é muito simples, basta eu integrar o y ao quadrado. Integral de y ao quadrado é SG ρ g b sobre A. Eu vou integrar y ao quadrado. Eu somo 1 aqui e divido por esse número embaixo. Então, vai ficar y ao cubo dividido por 3, ok? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas, então vamos continuar. E isso aqui vai estar indo de 0 a A. Vamos substituir aqui em rosa o A. Vai ficar o A aqui, A ao cubo. A gente vai cortar esse A aqui e vai ficar A ao quadrado no final. Então, minha força resultante vai ser igual a SG que eu tenho, ρ da água que eu tenho, gravidade que eu tenho, vezes B vezes A ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Dúvidas? Se a gente não tem dúvida, então vamos continuar. Então, vai ficar assim. Ok? Então, a gente tem aqui a fórmula da nossa força resultante. Basta aqui a gente substituir valores. Então, a gente encontrou a primeira parte do nosso exercício, a gente já conseguiu resolver. Bora resolver a segunda parte? Já encontramos a força resultante, tudo bem? A gente já encontrou a força resultante, mas o nosso exercício ele não quer apenas isso, ele quer também o ponto de aplicação dessa força. Então, esse vai ser o segundo passo. A gente já encontrou a força resultante e agora nós vamos encontrar o ponto de aplicação. E não vai ser difícil também não, tudo bem? Antes da gente encontrar o ponto de aplicação, bora de novo fazer a mesma linha de raciocínio que a gente fez anteriormente. Qual que é essa linha de raciocínio? A gente tem aqui a comporta, que está atuando no força resultante R, que está a uma distância y' do meu eixo de rotação, tudo bem? Olha, se não tivesse nada
que impedisse essa comporta de movimentar, qual que seria o movimento que ela faria? Seria esse aqui, não seria? Por quê? Porque essa força resultante, que está a uma distância y' do meu eixo de rotação, vai produzir um momento. Então, aqui, ó, eu tenho um momento que vai ser igual à força resultante, que eu já encontrei no exercício anterior, na parte anterior do exercício, vezes y'. Tudo bem? Ok. Mas aí, acontece um ponto. Que ponto é esse? Olha aqui. Se a minha força resultante vezes a distância y', se ela provoca um momento, esse momento tem que ser igual a quê? Olha, cada pontinho desse aqui tem uma força atuando, ok? Se eu somasse o momento que cada uma dessas forças produz em relação à rondana, eu também teria que encontrar o mesmo momento, tudo bem? Então vamos. Primeiro ponto, o que eu quero somar? Eu quero somar cada uma das pequenas forças, que atuam na área D de A, do ponto 0 até o ponto A, de 0 a A, ok? Ok, então vamos lá. Bora só retomar, que eu fiz uma coisinha errada. Olha, o que eu quero? Cada força dessa, eu tenho uma pequena força atuando aqui, D de F, que tá a uma distância Y do meu eixo de rotação. Então, eu vou somar todo momento provocado por essa força D de F, atuando a uma distância Y. Eu vou fazer isso de 0 a A, tudo bem? Ok. Agora, eu tenho que descobrir quem é D de F, simples. Momento é igual força resultante. Eu nem preciso escrever esse momento aqui mais, porque já tá implícito, né? Então, vamos. Momento, força resultante vezes y', que é um valor, vai ser igual a y vezes d de f. O que é d de f que a gente encontrou aqui? Vai ser a fórmula dele, você poderia simplesmente copiar isso aqui que a gente já encontrou, tudo bem? Vai ser SG vezes ρ, G eu tô copiando daqui, tá? Vezes ρ, G, vezes y ao quadrado, B sobre A, T de Y, tudo bem? Isso aqui vai ser integral de 0 a A. Então, força resultante vezes y' vai ser igual a integral de 0 a dsg, que é o número constante, vezes ρ, vezes g, vezes b, sobre a, vezes y ao cubo, d de y. Então, aqui a gente vai ter que força resultante vezes y' vai ser igual a 0 a SG. Vamos fazer a integral disso logo, vai ficar mais fácil. Vai ser SG, que é a densidade específica, vezes a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a base, vezes a altura, vezes integral de y ao cubo é y à quarta sobre 4. Já substituindo pelo A, vai ser A à quarta sobre 4. A gente pode cortar o A com A e vai sobrar A ao cubo. Então, o que a gente terá agora?
força resultante vezes y' é igual a SG ρ G B vezes A ao cubo, e isso tudo dividido por 4, tudo bem? O que eu tô querendo, na verdade, nessa história toda? Eu fiz essa igualdade porque tudo que eu quero encontrar é o y'. Quem é o y'? É a distância dessa força aqui, resultante, em relação à comporta. Olha, a gente tem o SG, temos o ρ, temos o G, temos o B, temos o A ao cubo e temos o 4. O que nós temos que encontrar aqui? O FR. Por coincidência, a gente já encontrou o FR aqui na questão anterior. FR é igual a, bora copiar isso, o FR, como a gente já encontrou na questão anterior, vale isso aqui. FR é igual a SG vezes ρ vezes G vezes B vezes A ao quadrado sobre 3. Bora substituir aqui? Substituindo. O que nós teremos? Nós teremos que SG vezes ρ vezes G vezes B vezes A ao quadrado, tudo isso sobre 3 vezes y' é igual a SG vezes ρ vezes G vezes B vezes A ao cubo dividido por 4. Então, vamos lá. O B corta com B, o G corta com G, o ρ corta com ρ, o SG corta com SG. O A ao quadrado corta aqui, vai sobrar apenas A ao cubo, sobrar apenas A. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que y' é igual a 3/4 de A. Então, y' é igual a 3/4 de A, tudo bem? O nosso exercício, a nossa aula já ficou muito comprida, então eu não vou substituir os valores nessa solução, mas então vocês têm as fórmulas. A gente encontrou a fórmula da força resultante, encontramos a fórmula do y' e encontramos a resolução do exercício, portanto.